Pensar muito não é pensar bem. Então, um mito aí da ansiedade. A gente acha, né, dentro da ansiedade, que se a gente pensar muito, a gente acha uma solução. E não. Pensar muito significa você, às vezes, ir para algum lado de pensamento catastrófico, de começar a se colocar medo, você se cansa, e aí você não acha uma solução. Então, pensar muito é diferente de pensar bem. Que é pensar bem, é pensar com estratégia. É a gente saber quando a gente está pensando muito, é a gente saber quando a gente está pensando errado, erros de pensamentos, né? E a gente, às vezes, se dá um tempo, corrigir esses pensamentos. Então, esse é o primeiro mito aí que a gente escuta. Se eu me preocupar muito, eu resolvo. Não. Se você se preocupar muito, muito provavelmente você não resolve. Né? Quando você descansa, a solução vem. Por quê? Porque seu cérebro está descansado. Outro mito, se eu pensar positivo ou se eu pensar em outra coisa, eles vão embora. Não, os pensamentos vêm e vão. Então, o que acontece com o pensamento automático intrusivo, né? Que é esse pensamento que diz que você vai morrer, que diz que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Não, se você começar a pensar nisso, é só você pensar positivo. Então, você fala assim, não, eu não vou infartar na véspera do Natal, eu não tenho nenhum problema de coração e tal. Então, isso funciona. Você pode pensar em outra coisa. Então, você começa, então, eu ia fazer um doce, vai duas colheres de açúcar, né? Ou contar, que nem a Annalise falou. Só que quando ele invade a nossa mente e a gente toma um susto, é como se o nosso cérebro colocasse uma tagzinha nesse pensamento. Um clipezinho. E quando o nosso cérebro coloca um clipezinho, uma tag, o nosso cérebro entende que aquele pensamento é muito importante. Porque ele tem um colorido emocional muito forte. O que ele vai fazer? Vai ficar trazendo esse pensamento toda hora para você. E aí ele vira aquele pensamento repetitivo. E aí você fala, meu Deus, eu não quero pensar nisso. Aí ele vem. Ai, meu Deus, eu não aguento mais pensar nisso. Aí ele vem. Então, é muito importante você pensar que não adianta, às vezes, pensar positivo, ou não adianta você pensar em outra coisa, porque esse pensamento ele é tão forte que ele vai voltar várias vezes. Mas é importante você entender que os pensamentos vêm e vão. Os pensamentos, eles são mais ou menos como se fossem programas numa televisão. Você está assistindo a sua televisão, passa lá um comercial, você pode achar legal, de repente você acha, né, você fala, não gostei. Vai passar um programa que você fala, nossa, adorei, você presta atenção. Vai passar um outro que você fala, não gosto disso, e você nem olha, né? Mas você não briga com a televisão, com aquela programação. Você pode até mudar de canal, mas você não fica ali brigando com a televisão, você deixa que aquilo passe. Uma coisa ruim, daqui a pouco vem uma boa, você sabe disso, né? Ou você muda de canal, a gente não briga com os programas de televisão. A gente não compra tudo que tem na televisão. A mesma coisa são os pensamentos. A gente fantasia, a gente tem pensamentos absurdos mesmo, é normal, né? A gente vai ter pensamentos proibidos. Então, assim, a mente é livre e ela vai pensar em N coisas. Vocês veem quando a gente sonha, às vezes não tem pé nem cabeça, a gente sonha coisas proibidas, a gente sonha coisas ruins, porque a mente, ela é livre, ela vai pensar em várias coisas, inclusive coisas que a gente não concorda. E aí entra um outro mito, você não é seus pensamentos. Seus pensamentos são livres. Então, quando a gente pensa em uma coisa muito absurda, que às vezes a ansiedade traz isso, né? Ou quando a gente está com raiva de alguém, aí a gente pensa em fazer alguma coisa ruim com alguém, sabe? Então, assim, a gente pensa em coisas, às vezes, que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente realmente acredita, mas a gente tem direito de fantasiar. Por exemplo, eu tô com raiva de alguém, eu posso pensar que eu quero matar aquela pessoa. Eu vou matar? Não. Por quê? Porque entre o que eu vou pensar e o que eu vou fazer tem uma distância. Outro mito que as pessoas às vezes não percebem. Pensar não é agir. Então, assim, a gente não tem necessariamente, porque a gente pensou em alguma coisa, que agir sobre aquilo. A gente vai refletir, a gente vai ver se é aquilo mesmo. Então, o pensamento, ele é livre, às vezes ele é absurdo mesmo. E quanto menos você liga para isso, mais esse pensamento perde a força.
né? Do mesmo jeito que eu falei lá para vocês, que a ansiedade, ela é como é que fala? Uma criança birrenta, né? Do mesmo jeito, o pensamento também. Quanto menos você liga para um pensamento, mais rápido ele vai embora. Então, quando a gente está lá e vem um pensamento, você vai infartar, né? Que você sabe que é um pensamento radical, que ele invade, que ele dá aquela coisa ruim, o que a gente vai fazer? A gente vai respirar e falar, ou você vai conversar com esse pensamento e vai falar, não, eu não vou infartar. Tô bem, meu coração tá bom, tô bem de saúde, por que eu vou infartar de uma hora para outra? Isso não tem cabimento. Esse pensamento é um daqueles pensamentos ansiosos, errados, que só vem para me assustar, mas ok, eu não vou me assustar porque eu consigo refletir sobre isso. Ou simplesmente você vai mudar o foco mesmo e vai falar, olha que absurdo. Às vezes, então a gente vai ter esses pensamentos exagerados e é importante que a gente comece a entender como eles são. Entender isso, por mais assustador que seja, é só um pensamento. Você não vai fazer o que aquele pensamento está falando para você. Se o pensamento falar pula, você não vai pular. Se o pensamento falar vai lá e mata tal pessoa, você não vai. Não vai, né? A ansiedade, ela não causa alucinação, não vai acontecer isso de jeito nenhum. Quando você fala assim, não pense em passar mal, passar mal, passar mal, passar mal, passar mal, passar mal. É assim que o nosso cérebro funciona. A gente não precisa obedecer aos nossos pensamentos. A gente pode muito bem pensar uma coisa e fazer outra. Porque os nossos pensamentos vão ser pensamentos, às vezes, que não tem nada a ver com o que a gente acredita. E tá tudo bem. Lembra, o pensamento é livre, você pode pensar no que você quiser, do jeito que você quiser, né? E você não é uma pessoa ruim por ter pensamentos ruins, proibidos, errados, ruins, né? Você não é. Então, isso é uma das coisas mais importantes quando a gente tiver um pensamento que não é legal, é não ficar se censurando, não ficar se julgando, não ficar se sentindo mal por pensar aquilo. Você pode pensar o que você quiser, aquilo não faz ser uma pessoa ruim ou não significa que aquilo vai acontecer. Tem muito ansioso que, se ele pensar, por exemplo, fulano vai morrer, ele acha que é intuição. Não é intuição. Existe intuição, tá? Não estou questionando que não exista, mas assim, aquilo não é uma intuição, aquilo é um pensamento automático intrusivo. Porque aí ele pensa assim, ai meu Deus, se eu pensei que fulano vai morrer, porque vai morrer, porque teve uma vez que eu tal coisa e aconteceu. Tá, mas foi uma coincidência ali, ou talvez tenha sido uma intuição, mas dessa vez você está tendo um pensamento intrusivo, né? Gente, não é. Você pode sonhar coisas catastróficas, não acontecer nada, você pode não sonhar com nada e acontecer tudo. Nem sempre a gente prevê o destino, né? E quando vocês tiverem esses pensamentos mais radicais, começar a pensar mesmo que são pensamentos... erros de pensamento, pensamentos ansiosos. Você tem cometido esses erros de pensamento, você tem ficado muito preocupado e tudo isso tem te deixado muito mal? Então eu tenho um convite para te fazer. Venha fazer o treinamento Mente Tranquila. Nesse treinamento eu te ensino exatamente como eliminar esses pensamentos negativos, tirar a força deles, lidar melhor com as preocupações e começar a viver em paz, longe da ansiedade. Vem, o link tá na bio.